Mateus capítulo 6, a partir do verso 31, a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, ou o que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque todas estas coisas os ímpios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Curve sua cabeça novamente. Vamos mais uma vez ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda, Senhor. Que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que possamos ouvir e aprender da Tua palavra, para que possamos ser humilhados e confortados pela Tua palavra, e para que as nossas atitudes, após essa exposição, possam se adequar à Tua vontade. Tem misericórdia, Senhor, de todos aqueles que forem me ouvir. Quem sou eu? Pó, pecado e orgulho. Guarda, Senhor, os meus lábios. Não permita que saia deste púlpito nenhuma palavra que condiga com a Tua santa palavra, com a Tua santa vontade. Guarda os ouvidos de todos aqueles que me ouvirem. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim. Que nós possamos lançar aos Teus pés as nossas inquietações de uma vez por todas, e nos posicionarmos como cristãos e buscarmos primeiro o Teu reino e a Tua justiça, e confiar que Tu vai nos dar aquilo que nós necessitamos para viver. Nos ajuda, Senhor, a vivermos um dia de cada vez para a glória do Teu santo nome. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, chegamos hoje ao final do capítulo 6 de Mateus, onde Jesus mais uma vez está apontando o perigo do mundanismo, que pode tanto se travestir de preocupações sinceras com coisas básicas, necessárias, como a comida, como a bebida, como o vestuário, para nós e para os nossos dependentes. E a princípio, quem haveria de julgar essas coisas? O problema é que a mentalidade mundana, ela produz ansiedade e faz com que o homem preocupe-se em demasia com as coisas materiais, tanto em obter mais para si, para guardar, para acumular riquezas, quanto com aquilo que ele necessita, com a sua segurança, confiando em riquezas, em bens, em trabalho, em capacidade. Novamente, o texto inicia com uma exortação para que nós cuidemos, para não sermos escravizados pelos cuidados da nossa vida. Diz Jesus: não andeis inquietos. É uma exortação e vem precedida por uma conjunção, por isso ou porquanto. Isso nos leva a ver quão importantes foram as últimas mensagens e por que nós nos debruçamos sobre elas com tanto cuidado. Porque Jesus aqui demonstra uma íntima conexão com os textos que nós já observamos. É a base de tudo que ele está construindo. Resumidamente, nós vimos anteriormente que o mundanismo ele se divide entre tesouros no céu e na terra. Que o mundanismo embaraça os olhos do homem, turvando a sua vista, fazendo com que seus olhos não sejam mais luz, e tenta dividir o homem entre dois senhores, Deus e as riquezas. Vimos ainda que toda preocupação é inútil,
pois ninguém pode fazer com toda a preocupação que tiver a sua vida aumentar nem mesmo 1 minuto. Vimos que Jesus não nos isentou de trabalhar, muito pelo contrário, também não nos isentou de passar por dificuldades, nem de auxiliar e ser auxiliado, se necessário for, pelo próximo. Depois nós vimos que devemos ser instruídos a observar a criação, a observar a natureza, a observar os pássaros e as plantas. Por fim, nós vimos a respeito do valor da vida do homem, que foi criado à imagem e semelhança de Deus e adotado em Cristo Jesus como filho. O homem regenerado não é mais só criatura, é filho de Deus. E hoje nós veremos a conclusão lógica disso tudo. Veremos que não há desculpa alguma para a ansiedade. Por quê? Porque o Pai sabe o que os seus filhos precisam. Nós devemos viver um dia de cada vez e não antecipar preocupações futuras. E finalmente, como cristãos, como bem-aventurados, devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, o básico que nós necessitamos, nos será acrescentado. Nós vamos ver hoje 3 maneiras que Jesus nos ensina aqui para vencer a ansiedade. E a primeira maneira de vencer a ansiedade é tendo fé. Quando entendemos que Deus é nosso Pai e que Deus conhece as nossas necessidades, nós descansamos nele, ou pelo menos deveríamos descansar no Pai que conhece as nossas necessidades. Veja, a ansiedade, ela gera medo. A ansiedade é tratada como uma doença. A ansiedade paralisa o homem. Como eu falei, embaraça a sua visão, desanima a sua fé. A ansiedade, os irmãos lembram bem, fez Israel temer o relato dos espias da terra prometida. Eles são como gigantes e nós somos como gafanhotos. Ficaram ansiosos, achando que iam lutar na força do seu braço. Apenas Josué e Calebe tiveram bons olhos. A ansiedade fez também Israel temer diante do gigante Golias. Todo um exército paralisado diante de um soldado. Apenas Davi olhou com bons olhos. A ansiedade fez também Geazi, um dos moços do profeta Eliseu. Quando os sírios cercaram a sua cidade, ele só viu os homens do exército inimigo e se apavorou. Mas Eliseu tinha bons olhos e sabia que não estava desamparado. Tenhamos nós olhos bons, tenhamos nós olhos e uma mentalidade que ilumine e ordene todas as nossas ações. Que as nossas ações sejam ordenadas por olhos que são luz. Assim nós devemos lembrar, no quesito fé, de 2 coisas. A primeira, o Pai sabe das nossas necessidades. O Pai sabe das necessidades dos filhos. Nós agimos como se não soubesse. No verso 32, Jesus diz assim: dê certo. É um termo que a gente não está muito acostumado, mas significa com certeza, apenas isso. Há uma tradução que sugere assim. O nosso Senhor traz essa segunda sentença como uma verdade estabelecida pelos exemplos anteriores e que nós devemos sempre nos lembrar. E quais foram os exemplos anteriores? Como Deus sustenta a sua criação e que os homens valem mais que pássaros e plantas, mesmo aqueles homens de pouca fé, de pequena fé. Além disso, diz Jesus, de certo, com certeza, o nosso Pai sabe das nossas necessidades. Ele começa falando que essa preocupação é dos ímpios, e nós vamos ver isso mais à frente. O ponto agora é esse. As necessidades dos discípulos de Jesus serão providas por um Pai de amor. Veja, Jesus não disse, Deus sabe, mas ele disse, o vosso Pai sabe.
para inspirar naqueles que ouvem maior confiança. Não é apenas Deus que sabe, é o nosso Pai que sabe daquilo que nós necessitamos. E se é Pai, não poderá desprezar os seus filhos, diz um pai da igreja. Depois lembremos com confiança que esse Pai, Ele prometeu suprir as nossas necessidades. Ele é Deus, não homem. Ele não muda. Ele não muda de ideia, como nós mudamos. O que fica evidente aqui nesse diagnóstico, tanto exortativo quanto amoroso do nosso Senhor, é que o crente ele tem dificuldades para enxergar o cuidado que Deus dispensa a pássaros e a plantas. Plantas no alto dos montes, no meio do deserto, plantas que ninguém cuida, ninguém vê, mas o Senhor cuida. Nós temos dificuldade de ver essas coisas e daí aprendermos a crer que o Pai Celeste nos tratará muito melhor, porque somos filhos. Jesus está falando aos bem-aventurados. Essas promessas dizem respeito somente àquelas pessoas que Jesus pôde usar a expressão: o vosso Pai Celestial sabe. Não está falando com todo mundo. Está falando com aqueles que têm íntima comunhão, íntimo relacionamento, com aqueles que foram chamados, com aqueles que ouviram o chamado, com aqueles que tiveram o seu coração regenerado pelo Espírito Santo de Deus. Destes, Deus não é apenas o Criador, mas estes, através do Espírito de Deus, do Espírito Santo de Deus, diz Paulo, eles podem dizer: Abba, Pai. Pai. Certo, é que Deus faz, como nós vimos ainda no Sermão do Monte, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz vir a chuva sobre justos e injustos. Mateus 5:45. Mas apesar desta forma providencial e misericordiosa com que Deus lida com toda a humanidade, aqui no texto, Jesus está falando com os filhos de Deus, e são os filhos de Deus que recebem estas advertências, e essas advertências cheias de amor e de promessa. Isso não significa, de maneira alguma, que os filhos de Deus viverão num mar de rosas. Nós passamos dificuldades, nós passamos vários e vários perrengues, nós vimos sobre isso na semana passada. O próprio Senhor Jesus Cristo passou fome, teve sede, e somente esse exemplo deveria nos bastar. Mas vamos pegar alguém mais próximo da nossa condição pecaminosa. Paulo também passou por isso. Passou por fome, passou por sede. Contudo, quando o apóstolo, ou qualquer um de nós, passa por uma dessas coisas, passa por alguma necessidade, jamais significa que a promessa do Senhor falhou. Nós confiamos no Pai, e o Pai sabe quando deve conceder-nos algo, e sabe quando deve retirar algo da nossa vida, segundo creia que convém, segundo Ele creia, ache que é o melhor para cada um de nós. Se algumas vezes, meus senhores, nos faltam as coisas necessárias, a vida, o básico, o Senhor permite isso, e permite isso por um breve tempo, para que nós exercitemos a nossa fé e para nos fortalecer. Nos ensina Agostinho, nos fortalecer. É fácil ter confiança quando a mesa está farta. Confiança se demonstra quando os armários começam a ficar vazios. Nós precisamos nos enxergar como filhos amados. Filhos estes que já receberam o melhor que Deus tinha para dar. Paulo nos escreve o seguinte: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também todas as coisas? Romanos 8:32.
Meus irmãos, fé se exercita quando não enxergamos, porque aquilo que enxergamos não é fé. Mesmo os homens de pequena fé são filhos que devem crer que serão melhor cuidados do que pássaros e que plantas. E isso é um antídoto contra a ansiedade, contra a preocupação material. É um antídoto, é um remédio para que nós nos livremos dessas coisas. Somente filhos recebem dessa palavra o amor do Pai. Somente filhos são consolados verdadeiramente por essas palavras. O Dr. Lloyd Jones diz que quando você puder ver-se como um filho de Deus, então saberá que Deus inevitavelmente cuidará de você. Deus, Ele nos deu o dom da fé, não apenas para que nós usemos com relação à nossa salvação, apesar de que, claro, obviamente é o melhor e o maior uso. Mas recebemos fé, não temos fé natural, recebemos fé, é um dom de Deus. O Dr. Jones nos ensina que nós não podemos ler a Bíblia sem perceber que a verdadeira fé é aquela que se estende e se amplia por todos os aspectos da nossa vida. Não é condicionada apenas a uma coisa. Nós não podemos ter fé em algumas partes ou em algumas promessas da Bíblia, esquecendo das demais. Ah, não, eu tenho fé que eu sou filho de Deus, mas o quê? Mas Ele é Pai e cuidará muito melhor dos filhos do que de pássaros e plantas. E Ele sabe do que nós precisamos. Jesus nos chama à reflexão antes da preocupação. É como se Ele dissesse: pensa um pouco. Não pensa olhando para as coisas desanimado, com preocupações, mas olha o óbvio diante de vocês. Ele nos ensina a raciocinar de maneira lógica. É como se o Senhor dissesse o seguinte para nós: olhem os pássaros, observem as plantas, pensem em como eles são cuidados e bem cuidados pelo Pai. Meditem nestas coisas, não fique preocupado, não fique remoendo preocupação, mas meditem nessas coisas. Vejam. Daria para parafrasear: quem tem olhos para ver, que veja. Vejam com bons olhos, não só vejam, aprendam. Vocês não têm muito mais valor? Hoje na escola bíblica nós vimos sobre o panteísmo, né? Tem pessoas que acham que uma vaca vale tanto como um ser humano, que uma tartaruga, que um pé de alface vale tanto quanto um ser humano. Mas nós sabemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que Cristo Jesus morreu pelos pecados dos seus filhos. Temos muito mais valor. E se temos esse valor, nós não seríamos, portanto, melhor cuidados? Não devemos perder o nosso sono com inquietações. Não ajudam em nada. Devemos sim nos ocupar contemplando, maravilhados, a criação de Deus, as obras da criação. E deveríamos olhar essas coisas com fé e com espanto de como a providência divina cuida de cada uma dessas coisas. E essa fé e esse espanto com o cuidado de Deus deveria nos mover. Não a incredulidade das preocupações, não as ansiedades. Jesus não nos chama, senhores, prestem atenção, a um salto no escuro. Ele não está dizendo: confie em mim porque eu falei. Ele está mostrando exemplos palpáveis, porque sabe que nós somos homens de pouca fé. Nosso Senhor não lança palavras ao vento, mas no seu ofício de profeta, revela uma simples e importante verdade. O Pai cuida daquelas coisas, Ele cuida de nós. O Pai sabe que nós precisamos de determinadas coisas, e Ele é Pai. A fé consiste em não nos deixarmos sobrecarregar, porquanto lançamos toda a nossa carga sobre o Senhor. É o que Pedro nos instrui: lançai sobre Ele todas as vossas ansiedades.
e que Ele, em sua infinita graça, nos proporcione sabedoria para pormos em execução esses simples e profundos princípios, para que assim nós possamos nos regozijar em Deus, com alegria em Deus, dia após dia, refeição após refeição. Quando alimentamos os nossos sentimentos com a verdade de que Deus conhece e supre as nossas necessidades, então a paz de Deus guarda o nosso coração. Escreveu um pastor presbiteriano. Em segundo lugar, para vencer a ansiedade, nós vencemos a ansiedade quando temos prioridades bíblicas. O bem-aventurado, ele busca primeiro o reino e a sua justiça. Em primeiro lugar, nós temos que ver o seguinte: quem busca o reino age diferente do ímpio. É o que Jesus fala. São os ímpios que se preocupam com essas coisas. Deus e não nós, deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos interesses devem ocupar a nossa mente e o nosso coração. Os ímpios, eles buscam coisas materiais. E esse termo aqui no grego é uma forma intensificada de buscar e de procurar. E como ele está no tempo presente, ele indica uma busca constante e contínua. Vivem para isso. Eles almejam essas coisas. Eles vivem para essas coisas. A gente até brinca, eu lembro que a minha avó dizia, tem pessoas que parece que só vivem para comer e beber. É exatamente isso, tem pessoas que só vivem para comer, beber e vestir. Só andam preocupados com essas coisas. E o nosso Senhor nos diz, não vos assemelheis, pois, a eles. A ansiedade é um sintoma de um pecado gravíssimo, a incredulidade. Jesus nos dá a entender que a excessiva preocupação com as coisas deste mundo é algo extremamente indigno de um cristão. Indigno de um cristão. Deixe que os pagãos estejam ansiosos, se assim eles desejarem. Eles nada sabem a respeito de um Pai Celestial. Nós sabemos algo a respeito de um Pai Celestial. E se sabemos, por que andamos ansiosos? Por que andamos com comportamento igual dos ímpios? Quando apertados pelas dificuldades, que nós possamos erguer as nossas vozes, confessando a nossa dependência. O pão nosso diário, cotidiano, dá-nos hoje. Foi assim que fomos instruídos a orar. Se falhar ainda, continuemos confessando a nossa dependência. Senhor, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Como aquele pai em Marcos 9. Eu creio, mas parece que às vezes eu sei que Deus não vai me desamparar, mas quando eu olho todos os problemas, ore ao Senhor e diga, Senhor, eu não quero isso, eu não posso viver assim. Eu creio, mas me ajuda. Como crentes, nós devemos viver de forma diferente dos ímpios. Nós temos de seguir outro rumo, outro caminho. Nós devemos ser distintos e não andar em pé de igualdade com aqueles que não creem em Deus e num Pai Celestial. A questão que se ergue aqui é a seguinte: Jesus diz que esse é o comportamento dos ímpios. E o nosso comportamento, senhores? Como é que é? Nós somos assim? Nós nos preocupamos com essas coisas, perdemos o sono com essas coisas? O que nos diferencia de um ímpio? O que diferencia cada um de nós de um ímpio? Falar um glória a Deus aqui, carregar uma Bíblia ali, ir a um culto nos domingos, mas e no dia a dia?
Nosso comportamento no dia a dia, nós vivemos e ansiamos e nos preocupamos pelas mesmas coisas. Nós manifestamos as mesmas inquietações. Nós buscamos desesperados as coisas desta vida, como fazem aqueles que não possuem um Pai celeste. A nossa profissão de fé para a salvação, ela é cristã, mas a nossa filosofia de vida é pagã. Nós temos certeza de verdade da soberania de Deus, da providência de Deus sobre todos os aspectos da nossa vida? Ou só falamos isso da boca para fora? Vivemos como quem tem certeza dessas coisas? Quando surgem as dificuldades, como é que nós nos comportamos? Como é que nós reagimos diante da escassez de alimento, diante do desemprego, diante da perda de bens? Como é que nós reagimos ao envelhecimento das roupas, ao envelhecimento do corpo, às enfermidades, às mortes? Como é que nós reagimos diante das enchentes, catástrofes, epidemias? Vamos correr para o mercado e comprar tudo que tem de álcool gel e máscara, e não vamos sair mais de casa. Qual é a nossa confiança em Deus? Vou repetir uma frase que não é minha, é do Bispo Ryle. A excessiva preocupação com as coisas deste mundo é algo extremamente indigno de um cristão. E nós não podemos viver assim. Qual então é a nossa ambição cristã? Pergunta John Stott. Crianças desejam serem jogadoras de futebol, astronauta, bailarino, médico, né? Várias coisas. Eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Adultos, infelizmente mesmo os de dentro da igreja, eles desejam sucesso, dinheiro, carros novos, casas maiores, ou, como aqui o pessoal curte muito, casas no litoral. O nosso Senhor, Ele não condena que nós busquemos essas coisas, mas condena que por causa destas coisas, nós não sirvamos a Ele. Nós deixamos Ele de lado, buscando com as nossas ações, não o reino de Deus, mas a aquisição destas coisas. Façamos um teste, irmãos. Faça um teste com você mesmo. Você já deixou, nós já deixamos de priorizar as coisas do reino de Deus por algum motivo profissional? Essa prioridade secular, ela tem se repetido constantemente. Com que frequência nós abandonamos as coisas de Deus para priorizar as coisas profissionais? Em última análise, só há duas ambições possíveis para os seres humanos, diz John Stott. Como vimos até agora, Jesus comparou a verdadeira ambição com a falsa ambição. Jesus comparou a ambição secular e gentia com a cristã, a material com a espiritual, os tesouros na terra com os tesouros no céu, o alimento e a roupa com o reino de Deus e a sua justiça. Nós podemos ser ambiciosos ou para nós mesmos ou para Deus, mas não há uma terceira alternativa, não há um meio termo, não há um equilíbrio. É radical. Essa chamada contracultura cristã é 8 ou 80. Ou é ou não é, não existe quase. Os gentios, descrentes, vivem desesperadamente em busca da acumulação de bens materiais, como se comida e vestuário fosse tudo na vida. E infelizmente, a estabilidade econômica e o poder financeiro têm sido considerados dentro das igrejas sinais de virtude, sinais de bênção, em vez de perigo, em vez de tentações.
Todos desejam ser ricos. Vários e vários ministérios e igrejas da televisão falam sobre como ser rico. Mas Jesus nos adverte o seguinte: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Qual é a nossa prioridade? Qual é o nosso tesouro? O que nós temos buscado? Riquezas ou o reino? Onde está o nosso tesouro? Senhores, eu digo com dor no coração que eu temo que muitos que me ouvem constantemente estão brincando com as coisas de Deus. Vivem uma vida para o seu mamon particular, uma vida para roupa, uma vida para comida, uma vida para bebida, uma vida para o trabalho, uma vida para o lazer. Aos domingos têm aplacado a sua consciência, tentando acertar-se com Deus ou pelo menos santificar a sua vida pagã. Infelizmente, senhores, eu temo que muitos que já me ouviram vão lembrar dessas palavras, mas vão lembrar dessas palavras do inferno. Mas uma coisa eu digo: até esse dia chegar, eu não vou cansar de gritar e vou gritar nos seus ouvidos: qual é o seu tesouro? Qual é o seu Senhor? Busque o reino. E que Deus tenha misericórdia de cada um dos senhores, e que tenha misericórdia de mim principalmente, para que eu falando não venha me perder, e para que nós não sejamos apenas aqueles que falam sobre o reino, mas que não busca de todo o coração. Em segundo lugar, quem busca o reino vence a ansiedade. Os filhos devem buscar o reino, diz Jesus. É traduzido os dois termos como buscar, mas a palavra no grego é diferente. Mas continua no imperativo presente, indicando uma busca contínua, mas envolvendo agora a mais ampla orientação da vontade. A nossa vontade tem que ser submissa àquilo que nós desejamos. Lembram? Onde está o nosso coração? É onde estiver o tesouro. Lá o coração vai estar. O termo indica uma busca intensa, apaixonada, contínua. Basicamente, o verbo buscar subentende uma vida absorvida na busca e um esforço perseverante, corajoso, valente para se obter alguma coisa. No caso, o reino de Deus e a sua justiça. A forma do verbo também permite uma tradução mais ou menos assim: estai buscando constantemente o reino de Deus e a sua justiça. É assim que nós temos vivido? Essa ordem encontra ainda mais força no vocábulo primeiro. Buscai em primeiro, buscai constantemente em primeiro o reino de Deus. Esse termo, protos, ele não indica o primeiro numa ordem cronológica, como se nós devêssemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar, a comida em segundo lugar e as roupas em terceiro lugar. Não é isso. O termo tem um sentido de prioridade. Prioridade. Devemos entendê-lo como sobretudo ou acima de tudo. Então, acima de tudo, estai buscando o reino de Deus como prioridade. Jesus está dizendo que o mais importante que podemos fazer é buscar o reino do seu Pai e a sua justiça. É para dar prioridade acima de tudo e acima de qualquer coisa. É para dar a primazia ao reino de Deus. Nós devemos direcionar o nosso coração a isso. E Jesus está dizendo: olha, na hora que vocês direcionarem o coração de vocês a isso, tudo mais cuidará de si. A prioridade número 1 do cristão deve ser buscar o reino de Deus. Lloyd Jones sugere que Jesus não quis, ele sugere que Jesus quis dizer o seguinte: se vocês quiserem preocupar-se, preocupem-se com o seu relacionamento com o Pai Celestial. Não vos inquieteis com nada, mas olha,
Já que vocês são inquietos mesmo, se vocês querem se preocupar com alguma coisa, se preocupem com o relacionamento de vocês com o Pai Celestial. É nisso que você deveria concentrar as suas energias. Nós temos feito isso, senhores. Ou buscar o reino de Deus para nós começa 9h45 da manhã, quando a gente está se arrumando para vir para a igreja, e acaba meio-dia, porque o pastor prolonga muito o culto. A busca por justiça aqui não deve ser divorciada do reino. Essa justiça é uma conduta de acordo com a palavra de Deus. O Sermão do Monte, nós já vimos, não é uma compilação de comentários éticos. O reino de Deus, diz Paulo em Romanos, implica justiça. Uma justiça que é tanto imputada quanto comunicada aos homens. É imputado porque Jesus imputa a sua justiça aos cristãos. E é comunicada porque esse cristão, agora, sendo visto como justo e liberto do jugo do pecado, pode buscar essa justiça. Ela não é comunicada que os crentes são feitos justos, não. Eles são vistos, ordenados como justos, e têm agora liberdade para obedecer. É uma justiça que é uma posição legal. Lembram? Está consumado. E que produz, por essa posição legal, uma conduta ética. Uma vez que nós fomos salvos, nós somos predestinados para fazer boas obras, para que os homens glorifiquem ao Pai que está no céu. Essas boas obras também foram determinadas por Deus, desde antes da fundação do mundo. Essa ética cristã faz parte do bem-aventurado. Lembra quando nós vimos as bem-aventuranças? Não são passos, não são algumas maneiras de sermos cristãos. O cristão tem aquelas características, é o que descreve um cristão em algum grau. E essa ética estende-se por todas as esferas da sua vida. Na sua família, no seu trabalho, na sua educação, no governo, na sua forma de olhar a ciência. Nas bem-aventuranças, Jesus descreveu o homem de coração novo. E esse homem de coração novo coloca o reino de Deus e a sua justiça antes da comida, antes da bebida e antes do vestuário temporal. Eles têm que substituir essa busca por objetivos mais relevantes e mais importantes. A tendência do homem, infelizmente, é pensar em si mesmo e se sobrar talvez nos outros. Deus, pensar em Deus, só se faltar as primeiras coisas. Só se pensa em Deus quando a barriga ronca. Só se pensa em Deus quando a roupa está velha. Só se pensa em Deus quando a língua cola no céu da boca. Mas Jesus nos ordena o oposto. Primeiro Deus e a sua justiça, depois o nosso pão. Porque o reino de Deus, repito Romanos 14, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Buscar o reino de Deus, senhores, não diz respeito à salvação, mas diz respeito ao objetivo daqueles que foram salvos. O puritano Jonathan Edwards diz que buscar o reino de Deus é a principal ocupação do cristão. Veja, nós não paramos de buscar o reino de Deus no dia em que nós nos convertemos. Muito pelo contrário, é neste dia, no dia da nossa conversão, que nós começamos a buscá-lo. Toda a nossa vida deve ser definida por uma busca ao reino de Deus e a sua justiça. Essa tem que ser a nossa prioridade, diz Spurgeon. Os bem-aventurados entesouram tesouros no céu, como nós vimos no verso 20. Estes devem procurar com diligência cada vez maior, confirmando a sua eleição e a sua salvação, como Pedro nos escreve na sua segunda epístola, capítulo 2. Da mesma forma, buscar a justiça de Deus não é buscar justificação, porque o bem-aventurado é alguém que foi regenerado e justificado. É alguém que deseja crescer,
Lembram das bem-aventuranças? Crescer em humildade, crescer em arrependimento e choro, em mansidão, em fome e sede de justiça, em misericórdia, em pureza de coração, em ser pacificador e em regozijar-se quando for perseguido pelo nome de Cristo Jesus. Bem-aventurado, como diz Paulo aos Colossenses, pensa nas coisas do alto. Ocupar o nosso tempo com Deus e em favor dele é o caminho para quem quiser levantar-se e deitar-se em paz, escreveu o puritano David Brainerd. Ocupar o nosso tempo com Deus e em favor dele é o caminho para quem quiser levantar-se e deitar-se em paz. Ah, eu não tenho paz, pastor. Você tem se ocupado das coisas de Deus ou das suas? As suas você não tem muito poder para mexer, mas Deus tem. Quem busca o reino, ora. Se os discípulos orarem, primeiro, venha o teu reino, que é a ordem do Pai Nosso, o seu pão de cada dia será providenciado. Ele ora ao Pai, primeiramente ele pede pelo nome de Deus, depois ele pede pela vontade de Deus, depois ele pede pelo reino de Deus, e depois ele clama pelo pão. Nosso Pai sabe daquilo que precisamos antes mesmo de nós pedirmos. E isso não significa, evidentemente, que nós não devemos pedir. Na verdade, Ele não apenas nos encoraja a pedir, mas Ele ordena que nós peçamos. E é interessante que nós não informamos a Deus das nossas necessidades, Ele já sabe de todas elas. Mas nós somos chamados a ir à sua presença para que descansemos o nosso coração, sabendo que falamos com o Pai sobre as nossas preocupações. Trocando em miúdos, Deus diz o seguinte: eu sei do que você precisa, mas vem aqui e me diga o que é. Isso é para o nosso benefício, ensina Spurgeon, não de Deus. Ninguém deixa Deus maior porque está orando a Deus. Isso não existe, isso é uma blasfêmia. Nós nos diminuímos diante de Deus e confessamos a nossa dependência diante de Deus e cremos, e buscamos, e alcançamos. Na hora certa, Deus dará, porque Ele sabe aquilo que nós necessitamos. Não andeis inquietos dizendo, mais uma observação que eu queria fazer. Veja, nós devemos evitar tanto a ansiedade que leva à incredulidade, como aquele primeiro passo exterior, quando a ansiedade e a incredulidade geraram a reclamação. O reclamar, o se lamentar. Spurgeon dizia que, eu acho que é Spurgeon, que a murmuração é o louvor a Satanás. Em Mateus 12:36, Jesus afirma o seguinte: eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Os fariseus, eles falavam muito e pouco praticavam. Os nossos lábios devem buscar o louvor contente por tudo aquilo que Deus nos proporcionou, seja muito, seja pouco. Com a felicidade deste reino, devemos buscar a justiça de Deus, e a nossa justiça, então, deve exceder a justiça de escribas e fariseus. Ou nós nos comportamos iguais? Buscar primeiro o reino de Deus é desejar submeter-se a Ele e participar da tarefa de anunciar essas boas novas do reino salvador de Deus, daquele reinado messiânico já inaugurado por Cristo. E viver de forma a acumular tesouros no céu, com vistas à consumação do reino. É perseguir as coisas pelas quais se orou nas primeiras preces do Pai Nosso, pelo nome, pela vontade e pelo reino. Busque todos os dias aquilo que precisa estar em primeiro lugar. Nos ensina o puritano Matthew Henry. Busque aquilo que precisa estar em primeiro lugar, que ao despertar pela manhã, os nossos pensamentos sejam dirigidos a Deus, que esse seja o princípio, fazer primeiro o que for mais necessário, dando o primeiro lugar àquele que é o primeiro, se é que Ele é o primeiro na nossa vida.
Buscar o reino ainda não traz certeza de riquezas, eu tenho que falar sobre isso. Um erro comum, antibíblico, que demonstra claramente a corrupção humana, ocorre quando é ocultado o pronome demonstrativo estas, todas estas coisas. Isso acaba dando uma ênfase errada na expressão inteira, e principalmente no termo cada ou toda. E dessa forma, o Senhor estaria de uma maneira muito estranha prometendo qualquer tipo de bem material aos discípulos. E quantos têm ensinado a fazer esse escambo com Deus? Não, busca primeiro o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está prometendo aqui que quem buscar o reino receberá em troca todas as coisas. Mas Ele está prometendo que todas estas coisas serão acrescentadas. Tanto pelo contexto, quanto por simples interpretação de texto, o pronome este, ele deve estar perto do falante, ou seja, perto, próximo da expressão. Então nós devemos entender claramente que Jesus prometeu aqui aquelas necessidades básicas, descritas várias vezes ao longo do discurso, a saber, comida, bebida e roupas. É isso que Ele prometeu e é isso que nós teremos com certeza. A tradução ao pé da letra ficaria assim: estas coisas todas serão acrescentadas. Ele não disse simplesmente vos serão dadas, mas vos serão dadas por acréscimo. Para quê? Para que nós aprendamos que essas coisas presentes não são absolutamente nada, são um acréscimo, são um bônus comparado com as coisas futuras. Enquanto eles concentram sua atenção no reino e na justiça, o dom de Deus a eles destinado, o seu Pai Celestial vela, o seu Pai Celestial cuida, preza, providencia que tenham comida, bebida e vestuário. O crente tem um dever que é buscar, desejar, procurar, considerar cuidadosamente estas coisas. Buscar é uma palavra que tem em si uma grande parte da constituição da nova aliança em nosso favor, ensina um puritano. Sendo assim, o nosso Senhor faz um pacto com seus seguidores. Em resumo, Ele diz: olha, se você colocar os interesses de Deus em primeiro lugar na sua vida, eu garantirei as suas necessidades futuras. Não é todas as coisas. Ele não vai mandar BMW para você, mas Ele vai mandar o pão, a água e a roupa. Se você buscar, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, então eu, nosso Pai, cuidarei para que nunca falte as necessidades básicas da sua vida. E nós precisamos de tão pouco para viver e corremos atrás de tanta bobagem. Que o cuidado pela sua alma e pelo mundo por vir tome o lugar de todos os outros cuidados. E que todas as preocupações desta vida fiquem subordinadas à preocupação pela vida futura. Nós temos coisas maiores e muito melhores para cuidar. Nós temos a nossa felicidade eterna, aonde nós devemos empregar os nossos pensamentos, e é algo que é negligenciado em corações aonde predominam os cuidados deste mundo. Se nós fôssemos mais cuidadosos em agradar a Deus, nós deveríamos nos preocupar menos em agradar a nós mesmos e em tratarmos daquilo que nós possuímos ou deixamos de possuir neste mundo. Onde está o nosso tesouro, senhores? Ainda mais revelador sobre a nossa condição é responder: quem é o nosso tesouro? Quem é o nosso tesouro? O salmista diz o seguinte: quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Salmo 73, 25. O puritano Jonathan Edwards nos ensina o seguinte: ora, a principal razão pela qual o coração do homem piedoso está voltado ao céu é porque Deus está lá.
Esse é o único interesse. Se não fora por este motivo, os crentes jamais abandonariam com alegria todas as suas posses terrenas, todos os seus amigos terrenos, como muitos e milhares têm feito ao longo da história, e não vagariam em júbilo por pobreza, banimento, sendo destituído, afligido, atormentado, na esperança de trocar essa herança terrena corruptível por uma celestial. Tudo isso porque eles esperam o seu glorioso Redentor e Pai celestial. O coração do cristão está no céu, porque lá está o seu tesouro, que é o seu Pai. Portanto, senhores, fomos feitos à imagem de Deus, para a glória de Deus. Ele nos deu a vida e zelará por ela. Pois a vida é muito mais do que o mantimento, e o corpo é muito mais do que o vestuário. Não se deve ofender aquele que nos deu coisas tão preciosas, pensando que não nos fará coisas de muito menor importância. Promover o reino de Cristo e praticar a justiça é o único objetivo, é um objetivo só, dito de duas maneiras. Busquem o reino em primeiro lugar e a sua justiça. E que esse único objetivo seja o objetivo único, prioritário das nossas vidas. Eu tenho um terceiro ponto para vencer a ansiedade. Mas eu não quero me prolongar. E vou deixar esse ponto para trabalhar mais sobre ele numa próxima oportunidade. Mas só para não ficar no ar, a terceira forma de nós vencermos a ansiedade é nós descansarmos no cuidado de Deus, que é diário. É suficiente o mal que cada dia traz. Suficiente o mal que a cada dia traz. Mal aqui tem um sentido de aflição, infortúnio, canseira. É suficiente a canseira, o infortúnio que cada dia traz. Esse suficiente é um sentido de é o bastante. Jesus está dizendo assim, gente, chega, é bastante, é sofrimento por demasiado para cada dia, o problema que cada dia traz. Deus é misericordioso conosco. Jesus nos diz assim, no mundo vós tereis aflições. É uma promessa também. E nós sabemos que teremos aflições. Mas em sua graça e misericórdia, o que Deus faz conosco, o que o Pai faz conosco, vocês terão aflições, mas eu vou parcelar essas aflições. E vou parcelar em pequenas parcelas diárias. E nessas parcelas eu vou dar graça para vocês vencerem, vou dar graça para vocês lutarem, vou dar força para vocês lutarem. Nessas tentações, elas nunca, jamais serão maiores do que a graça para suportar cada uma delas. Mas o que faz o homem cheio de si? Ele quer pagar à vista. Ele quer se preocupar com o dia de amanhã. Não basta o mal do dia. Ele quer se preocupar com o problema de depois de amanhã. Se essa pandemia chegar a Blumenau, o que vai ser? O que vai ser disso? O que vai ser daquilo? E começa a andar nos cuidados desta vida de novo. Você pode mudar alguma coisa? Não. A única coisa que você pode fazer é se cansar, se atormentar. Você começa a pensar nos problemas que podem vir ou não no dia de amanhã, e eles podem não chegar. E aí você se cansou à toa. Mas e se eles chegarem? Se eles chegarem, você sofreu 2 vezes. Você sofreu 2 vezes. E mais, vai chegar esse problema do outro dia, e você já vai estar com uma carga cansada, psicologicamente cansado, espiritualmente exausto, querendo desistir de tudo, porque eu não aguento mais. Deus não dá a carga mais pesada para nenhum de nós. Mas nós queremos carregar coisa demais. Nós queremos nos colocar à frente de Deus. Nós queremos dizer como deve ou não deve ser. Nós gostamos, parece que, de cansar em dobro.
Não faz sentido nós nos preocuparmos com as desventuras do dia de amanhã, porque o dia seguinte tem bastante coisa para ocupar nossa atenção, como o dia de hoje. E o problema de amanhã pode não acontecer. Confiemos em Deus, peçamos graça para vencermos as vicissitudes, as dificuldades que sobrevêm a cada dia. Como é que o povo judeu andou no deserto? 40 anos sustentado por água da rocha, 40 anos sustentado pelo maná, 40 anos que milagrosamente as suas vestes e seus calçados não se desgastaram. Mas o que eles estavam preocupados? Estavam preocupados porque era pão vivo o maná. Estavam preocupados por causa dos temperos do Egito. Estavam preocupados com outro dia. Deus disse: olha, eu darei a cada dia a quantidade de maná. Não guardais para o próximo, porque vai apodrecer e vai feder. A única coisa era na véspera do dia do Senhor. Nesse dia, vocês vão guardar em dobro, e aí não vai estragar. O que o homem já fez na segunda-feira? Guardou. E na terça-feira, tudo fedido. E já vem mais uma demonstração do Pai. Homens de pequena fé que nós somos, o Pai é misericordioso, Ele cuidará de nós diariamente, porque as suas misericórdias não têm fim, e as suas misericórdias, escreve Jeremias, elas se renovam a cada manhã. A cada novo problema nós temos nova graça e misericórdia. Temos fé. Ansiedade é vil. Não é digno do cristão essas preocupações. Os problemas pertencem ao amanhã. Deixa eles para lá. Deixa para o amanhã. Eles não vão ser mais leves quando chegar, se você ficar pensando neles. Se preocupa com o dia de hoje. Se agarra com Deus no dia de hoje. A providência ordenou tudo certinho. Ah, mas o problema de amanhã pode ser muito maior. Mas eu posso ter muito mais força amanhã. Lembrem-se do que Davi disse: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente mendigar o pão. Não andemos ansiosos. Jesus está falando com um crente justificado, bem-aventurado. Ele não está dizendo aqui: olha, o membro da igreja nunca vai ter sua descendência mendigando o pão. Não é isso que ele disse. Mas ele disse os filhos de Deus. Aqueles que buscam o reino em primeiro lugar. Aqueles que têm em Deus seu tesouro. Portanto, preocupem-se mais, senhores, com o reino e com a sua justiça. Preocupe-se primeiramente em ser achado como filho de Deus. Antes de se preocupar com uma comida ou alimento, quando você acordar, hoje mesmo quando nós formos orar, ao longo desse dia maravilhoso, pare e pense: eu sou mesmo filho de Deus? Se eu sou filho de Deus, Deus sabe das minhas necessidades. Ele prometeu suprir elas. Mas se eu não sou filho de Deus, mesmo que eu tenha essas necessidades supridas pelo meu dinheiro, pelo meu trabalho, eu estou caminhando para um abismo onde não vai ter volta, um abismo onde não vai ter alívio, um abismo onde o cálice da ira, do julgamento de Deus vai ser sorvido totalmente, sem mistura, sem misericórdia. Senhores, que nós nos preocupemos com aquilo que é mais importante. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vamos ficar em pé. Lembre-se, se você não se
vê, se não se enxerga, se não entende que é um filho de Deus, abra seu coração agora a Ele. Peça por graça, por misericórdia. Peça para ser reconciliado em Cristo Jesus, adotado em Cristo Jesus, teus pecados lavados por Cristo Jesus. E descanse nele. E para você que já se reconhece como filho de Deus, mantenha os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé. Não fique olhando para os lados. Busca primeiro o reino e a sua justiça, e o Pai que nos chamou, tenha certeza disso, durante esta caminhada, não vai nos deixar desamparados, não vai nos deixar esfomeados, não vai nos deixar nus. O Pai que nos chamou não negará o pão aos seus filhos. Tenhamos fé nessas coisas. Curva a sua cabeça. Vamos orar ao Senhor e que o Senhor nos ajude a buscar o seu reino e a sua justiça com graça e misericórdia. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós porque nós falamos muito de Ti, falamos da nossa filiação, Te chamamos de Pai, mas nos comportamos muitas vezes como aqueles que não nasceram de novo, como aqueles que não Te conhecem, como aqueles que não dependem de Ti, como aqueles que não confiam em Ti. Perdoa-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos por tão grandiosa falha, por tão grandiosa e brutal demonstração de incredulidade. Nós somos fracos, Senhor, confessamos isso, que o Teu Santo Espírito nos fortaleça, que nós possamos buscar o reino, primeiro o reino, sobretudo o reino, os Teus interesses, que façamos os nossos trabalhos, as nossas obrigações, os nossos estudos, como a Ti, não a homens, para a glória do Teu santo nome, e tenhamos então certeza que Tu jamais nos desamparará. Dá-nos essa confiança, Senhor. Que essa exortação amorosa sirva para encher o nosso coração e transbordar o nosso coração de confiança e consolo em Ti. Tem misericórdia de nós, homens de pequena fé, fracos que somos, e nos ajuda a vivermos de uma maneira que glorifique o Teu santo nome. Pedimos essas coisas no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.